Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Eu sou o Aeromingo Max, este é um canal de apostas esportivas onde fazemos as análises e os prognósticos para o dia. Hoje vamos falar sobre sabadão, último sábado de outubro, onde vamos falar de Bundesliga, Série A, Premier League e Tugão. Se gostam deste tipo de conteúdo, já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem para ajudarem aqui a crescer e para interagirem comigo também, que eu gosto sempre quando o pessoal interage. Portanto, já sabem, parcerias MyBest e Bet7 são os parceiros oficiais aqui do canal. Tudo em aeronbigmac.com. O link está na descrição. Usem o código BIGMAC para terem todos os bónus e mais alguns nas casas. E também sigam-me no Telegram, que é totalmente gratuito. Sigam-me no Discord, que é totalmente gratuito. Os links estão também em aeronbigmac.com e na descrição. Portanto, vamos arrancar com o Bom Dia Boas Apostas. Portanto, vamos para o Mönchengladbach contra a equipa do Bayern Munique. Estamos a falar de 18º lugar contra primeiro. Não dava para haver mais distância entre dois clubes. Temos um Bayern Munique só com vitórias, 7 jogos, 7 vitórias, 27 golos marcados em 7 jogos e apenas 4 golos feridos. O Mönchengladbach leva 6 golos marcados e leva 15 golos feridos. Eu lembro que estes 6, 4 foram apenas num jogo. Já vamos ver aqui. Nos últimos 5 jogos das duas equipas, no lado do Bayern Munique estamos a falar de 5 vitórias, ganharam os jogos todos, incluindo aqui o jogo contra o Bruges e contra o Pafos para a Liga dos Campeões, e do lado do Mönchengladbach, não estando nas competições europeias, tem, entre aspas, essa vantagem. Não venceu qualquer jogo esta temporada, perdeu com o Union Berlin 3-1, empatou o Freiburg a 0, o tal jogo onde fez 4 golos, mas perdeu contra o Frankfurt por 6-4, depois empate contra a equipa do Leverkusen a uma bola também, e depois o outro golo marcado, e depois uma derrota também com o Bremen por 4-0. Portanto, difícil de perceber aqui o que é que este Mönchengladbach poderá conseguir fazer aqui à equipa do Bayern Munique. Temos no mercado, Mönchengladbach a 10, Bayern Munique a 1,23, over 2,5 1,28, over 3,5 1,72, ambas marcam a 1,59, e depois temos o golo em ambas as partes a 1,29. Temos o Bayern Munique para marcar nas duas partes a 1,55, mas joga fora de portas. O Mönchengladbach tem que dar aqui uma resposta. É um jogo que eu acho que é um bocadinho difícil de precificar, sinceramente. Eu também não gosto muito, sinceramente, dos handicaps a favor da equipa do Mönchengladbach, mas se calhar um handicap mais 3,5 por lado do Mönchengladbach, em detrimento da vitória do Bayern Munique diretamente. Estamos a falar de odds semelhantes, estamos a falar o handicap mais de 3,5 está a 1,23, a vitória do Bayern Munique está a 1,23, portanto é o que é. Onde o Mönchengladbach pode vencer, empatar, perder até por 3 golos, não me parece sinceramente horrível. É verdade, eu sei, é um bocado estranho eu estar a dizer isto, porque olhamos aqui, o Bayern Munique esta época já venceu 4-1 fora de portas ao Hoffenheim, 4-0 em casa, 5-1 ao Pafos, 3-0 ao Frankfurt, 4-0 ao Bruges. Se olharmos aqui para o Mönchengladbach, já perdeu 3-1, já perdeu 6-4, perdeu 4-0 e joga isto contra o Bayern Munique. Mas, começando para já, há aqui uma situação que estamos a falar de um jogo pós-jogo europeu. É verdade que a equipa do Bayern Munique jogou contra o Clube Rouge na quarta-feira e não foi um jogo muito, muito puxado a nível de intensidade, mas é um jogo. E do lado do Mönchengladbach também há algum dia que a equipa do Mönchengladbach pode perfeitamente pontuar. E não é uma equipa tão tosca para estar aqui, não é? Acreditem. Agora, entre a vitória do Bayern Munique a 1,23 ou eu poder jogar com 3 resultados a 1,23 também, eu acho que prefiro o handicap para o lado do Mönchengladbach. Eu sei, é um bocadinho ambíguo de minha parte estar a dizer isto, mas sinceramente eu não desgosto. Depois, outra odd que eu não desgosto é do under 5,5 1,22, um bocadinho aqui. Estamos a ser um bocadinho pragmáticos aqui, um bocadinho a falar com odds baixinhas neste jogo, mas é um jogo mesmo que eu tenho algumas dificuldades de precificar, sinceramente. Portanto, handicap mais 3,5 para o Mönchengladbach e o under 5,5 para o jogo. Depois, do Frankfurt contra a equipa do São Paulo, e temos um Frankfurt a 1,70, São Paulo é 4,52. Estamos a falar de sétimo que recebe o 14º. A equipa do Frankfurt é uma equipa completamente kamikaze. São 19 golos marcados, 18 golos sofridos. Do lado do São Paulo, 8 golos marcados, 12 golos sofridos. A equipa do São Paulo não ganha há 4 jogos seguidos, ou se por outro lado perde há 4 jogos seguidos. Em casa com o Hoffenheim 3-0.
Fora de portas com o Bremen 1-0, em casa Leverkusen 2-1 e depois foi perder ao Stuttgart também 2-0. Portanto, fora de portas a equipa do São Paulo nos últimos 2 jogos tem 2 derrotas onde não fez golos. Portanto, aqui, sinceramente, eu não vou inventar muito. A vitória do Frankfurt 1.70 parece-me interessante. É verdade que a equipa do Frankfurt é uma equipa que sofre muitos golos também, temos ambas marcam 57, mas parece de modo justa, tendo em conta que a equipa do São Paulo não fez golos nos jogos fora. Nos últimos jogos fora. Portanto, a única coisa que eu vou falar aqui é da vitória do Frankfurt, mesmo que a equipa do São Paulo possa fazer aqui um golo. Não tenho muitas dúvidas que a equipa do Frankfurt possa vencer na mesma a partida. Depois, no último jogo da Bundesliga, temos um Dortmund-Colónia. Dortmund a 1.45, Colónia a 6.50. Aqui eu não gosto muito do Dortmund. Temos um Dortmund em quarto que recebe o 6 classificado. 13 golos marcados do Dortmund, 6 golos feridos apenas. Mas do lado do Colónia são 12 golos marcados também e te leva 10 golos feridos. O Dortmund nos últimos 5 jogos venceu 3. 2 deles para a Liga dos Campeões e na Bundesliga empatou com o Leipzig em casa e perdeu contra o Bayern de Munique. Obviamente jogos bem difíceis, mas não os venceu. Do lado do Colónia também tem, entre aspas, a vantagem de não ter jogado Liga dos Campeões a meio da semana, se bem que o jogo do Copa do Dortmund foi na terça-feira. E a equipa do Colónia nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, venceu fora o Hoffenheim, mas marcou em todos os jogos esta temporada na Bundesliga. Portanto, aqui não gosto muito da vitória do Dortmund, sinceramente. Vou falar apenas do mercado normais, que nós estamos a falar dos overs. Over 2,5 a 1.44, ambas marcam 1.57 e o gol em ambas as partes a 1.42. Depois temos clássico em Itália, temos um Nápoles-Inter, campeão italiano contra o anterior campeão italiano, segundo, vai à casa do terceiro. Temos um Inter em segundo lugar com 18 golos marcados, mas 8 golos sofridos, o que é mais do que um golo sofrido por jogo. A equipa do Nápoles, 12 golos marcados e também 7 golos sofridos, o que é um golo por jogo. No lado do Nápoles, nos últimos 5 jogos, tem apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Perdeu com o PSV 6-2, num jogo em que teve com 10 jogadores, e depois perdeu com o Turino 1-0 e com o Milan também por 2-1. No lado do Inter, nos últimos 4 jogos venceu todos, venceu a equipa do União San Giloase também por 4-0 na Liga dos Campeões e depois venceu a equipa da Roma, um jogo bem difícil por 1-0, venceu a Cremonese e o Slavia em casa e foi vencer a casa do Cagliari também por 2-0. Apenas por uma vez sofreu golo nestes últimos 5 jogos. Temos a nível de mercado um Inter ligeiramente favorito e eu acho que tem muito a ver com este match history que nos apresentam. Temos o Nápoles a 2.92 e o Inter a 2.51. Over 1,5.36, eu não desgosto. A equipa do Inter é uma equipa que faz muitos golos. A equipa do Inter é uma equipa que, se nós olharmos aqui para os últimos jogos do Inter, a linha do over 1,5 bateu em todos os jogos do Inter, seja em casa, seja fora. Do lado do Nápoles, a linha do over 1,5 apenas não batia por 2 vezes a temporada. Cagliari, onde venceu por 1-0, e Turino, onde perdeu por 1-0. De resto também bateu sempre. Portanto, over 1,5, 1.36 parece um modo bastante aceitável para este jogo. E depois eu tenho que falar aqui do ambas marcam 1.81 por 2 fatores. Estamos a falar de um Nápoles que foi perdendo aqui um bocadinho de terreno nestes últimos jogos e vencendo ultrapassa a equipa do Inter. Tem o fator casa que também é muito importante e é verdade que a equipa do Nápoles vem de 2 derrotas seguidas, mas em casa venceu a equipa do Génova, venceu o Sporting, venceu o Pisa, venceu o Cagliari. É uma equipa que faz golos em casa e tendo em conta que o Inter também está numa boa fase, é uma equipa que faz muitos golos, o ambas marcam 1.81, parece um modo também interessante. Eu tenho um bocadinho de receio do gol em ambas as partes, mesmo estando a 90, porque não me admiraria nada se o jogo fosse para o intervalo, por exemplo, a 0. Depois temos Premier League, Chelsea contra Sunderland. Chelsea quinto classificado, Sunderland sétimo, e este é daqueles jogos que eu temo que possam complicar. Admito, temo que estes são daqueles jogos que possam complicar aqui para o lado favorito. Temos um Chelsea a 1.42, Sunderland a 7.20, over 1,5, 1.22, over 2,5, 1.73. Ambas marcam a 1.97. Estamos a falar do quinto contra o sétimo. Estamos a falar de um Chelsea que é verdade tem 16 golos marcados, mas tem 9 golos feridos em 8 jogos. O Sunderland é verdade só tem 9 golos marcados, mas tem apenas 6 golos feridos. É a segunda melhor defesa da Premier League a par do Manchester City, esta equipa do Sunderland. É verdade. Lá do Chelsea, nos últimos 5 jogos, venceu 4, todos seguidos. Venceu a equipa do Benfica em casa, venceu a equipa do Liverpool em casa, venceu fora o Nottingham Forest e venceu o Ajax em casa. Do lado do Sunderland, tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Porém, empatou em casa do Palace, jogo bem complicado. Empatou em casa contra o Sunderland com menos um jogador. Venceu fora de portas a equipa do Nottingham Forest. O Porto, por exemplo, perdeu ontem. Perdeu contra o Manchester United fora e venceu a equipa do Wolverhampton em casa.
Agora, vocês dizem assim, está bem, mas o Chelsea venceu o Liverpool, que é uma das melhores equipas da Premier League, em casa, e venceu o Benfica em casa. Portanto, o Chelsea é claramente favorito. Eu aceito o favoritismo do Chelsea. Agora, eu conheço muito bem a Premier League. E dá no modo 1.42 ao Chelsea, mesmo sendo em casa, contra um Sunderland, que é a segunda melhor defesa da Premier League, sinceramente, deixa muito, muito na dúvida. Portanto, aqui, eu vou falar do handicap mais 1,5 para o lado de lá, que está neste momento a 1 ponto. Ui, está o handicap mais 1,5. Olha, que bem, não aparece aqui o handicap mais 1,5. Tenho que ir aqui no handicap mais 2. A 1.78. Gosto bastante deste handicap a favor do Sunderland, sinceramente, onde o Sunderland pode vencer, empatar e perder até por um golo. Estamos a falar de uma das melhores defesas da Premier League, não esquecer. E, consequência também, o handicap mais 2,5 a 1.28. A 1.28, sim, onde o Sunderland pode perder até por 2 golos. São as duas odds que eu gosto mais deste jogo. Fugindo aqui um bocadinho ao favoritismo do Chelsea. O Chelsea vem de um jogo da Liga dos Campeões, o Sunderland não. É daqueles jogos da Premier League que podem perfeitamente complicar. Depois temos o Newcastle-Fulham. Newcastle a 1.62, Fulham a 5.50. Over 1,5, 1.25, over 2,5, 1.89. Ambas marcam a 1.84. E o gol em ambas as partes está a 1.70. Estamos a falar do 14º contra o 15º, mas estamos a falar do Newcastle que nos últimos 5 jogos venceu 3. Curiosamente, as únicas 2 derrotas são para a Premier League. Perdeu em casa com o Newcastle por 2-1, com o Arsenal por 2-1, num gol mesmo a terminar o jogo, e perdeu contra o Brighton também por 2-1. A equipa do Newcastle marcou em todos os últimos 5 jogos. A equipa do Fulham vem de 3 derrotas seguidas, em casa contra o Arsenal normal, fora contra o Bournemouth e fora contra o Aston Villa. De resto, uma curiosidade, apenas não fez golo contra a equipa do Arsenal, que é a melhor defesa da Premier League. De resto, marcou contra o Bournemouth, marcou contra o Villa e marcou contra Brentford e Cambridge nas vitórias. A nível de mercado, sinceramente eu tenho aqui algumas dúvidas, porque por um lado temos um Newcastle que faz muitos golos, por outro lado temos um Fulham que é verdade que tem feito muitos golos, mas é uma equipa um bocadinho mais pragmática. Ainda assim, eu não desgosto dos overs aqui. Portanto, over 1,5 a 1.25 e o golo em ambas as partes a 1.70 parecem-me as melhores odds para este jogo. Do lado do Manchester United, não esquecer que é verdade que a equipa do Newcastle está com modo 1.62, mas não esquecer que também é pós-Liga dos Campeões e eu sinceramente tenho algum receio desses mercados. Depois temos um Manchester United contra a equipa do Brighton. Temos um Manchester United com 3 vitórias seguidas. Palminhas. 2 vitórias seguidas. Faltam 3 vitórias, aliás, para o rapaz cortar o cabelo. Temos o Manchester nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas. Brentford fora de portas e City fora de portas. De resto, venceu Chelsea em casa, Sunderland em casa e foi vencer a Anfield por 2-1. Apanha uma equipa do Brighton também muito perigosa. O Brighton já não perde também há 5 jogos, marcou em todos os 5 jogos e sofreu em 4 dos 5 jogos. Venceu, mas sofreu o Newcastle. Empatou com o Wolverhampton fora de portas, venceu o Chelsea em Stamford Bridge por 3-1, venceu o Barnsley para a Carabao Cup por 6-0 e empatou em casa com o Tottenham a 2 bolas. Portanto, temos um United a 1,96 e eu concordo perfeitamente com esta odd e temos um Brighton a 3,50. Eu, em condições normais, eu diria que um X do Manchester United a 1.30 parece uma odd gira. Agora, eu conheço este Manchester United e o Manchester United, se olharmos aqui um bocadinho mais para trás, é o Manchester United que faz um jogaço contra a equipa do Arsenal e no jogo a seguir empata com o Fulham. É o Manchester United que faz um jogaço contra o Burnley e perde 3-0 com o City. É o Manchester United que faz um grande jogo contra a equipa do Chelsea e logo a seguir perde fora com o Brentford. Vai jogar contra uma equipa que já não perde há 5 jogos também. Portanto, eu tenho mesmo muitas dúvidas em relação a isto. Portanto, eu aqui vou ter de abordar os mercados que me parecem os mais normais e os mais comuns para este tipo de jogos, em que é uma equipa muito inconstante ainda, pelo menos do Manchester United, e uma equipa do Brighton que faz golos em praticamente todos os jogos. A equipa do Brighton apenas não marcou contra o Everton nesta temporada. Portanto, over 2,5 1.53, ambas marcam 1.48 e o golo em ambas as partes a 1.50, parecem as odds mais interessantes. É verdade que vai haver muita gente a especular na odd do Manchester United de 1.96 e eu percebo a lógica. No entanto, conhecendo a Premier League como conheço e conhecendo o United como conheço, tenho algumas dúvidas que o United possa vencer o jogo deste sábado, com muita pena minha, porque por mim venceria. Depois temos aliás, antes de arrancarmos aqui para o Brentford-Liverpool, já sabem, Patreon Tier 1, por apenas 2€ por mês, vocês têm acesso a todos os prognósticos que eu falo no Bom Dia Boas Apostas por escrito no Patreon. Portanto, 2€ mês têm tudo feito. Depois temos um Brentford-Liverpool.
Brentford a 4,25, Liverpool a 1,73. O Liverpool vem de uma folgada vitória na Liga dos Campeões. Over 1,5 1,16, over 2,5 1,53. Ambas marcam 1,53 também. E temos o golinho ambas as partes a 1,50. Estamos a falar de terceiro classificado contra 13º. A equipa do Liverpool tem 14 golos marcados, 11 golos feridos em 8 jogos. A equipa do Brentford tem 11 golos marcados, 12 golos feridos nos últimos jogos também. Nos 8 jogos da Premier League. A equipa do Brentford nos últimos 5 jogos tem apenas 2 vitórias. Venceu a equipa do West Ham fora de portas por 2-0, um amasso completo. E venceu a equipa do Manchester United, tá, por 3-1. De resto, perdeu em casa contra o City por 1-0, perdeu no Fulham e empatou contra o Aston Villa para Carabao. De resto, o Liverpool vinha de 4 derrotas seguidas, United, Chelsea, Galatasaray e Palace, e é verdade que eu digo sempre muitas vezes que eu não tenho adorado a equipa do Chelsea, a equipa do Liverpool, é um facto, mas estas 4 derrotas, apesar principalmente do Galatasaray me surpreender um bocadinho, estamos a falar em casa do Palace, é um jogo muito complicado, em casa do Galatasaray mesmo assim, em casa do Chelsea e depois perdeu em casa, mas contra o Manchester United. Portanto, é verdade que é estranho terem tantas derrotas seguidas, mas também não são aqueles jogos que era vitória obrigatória zaça para o Liverpool. Depois venceu e com um grande jogo contra a equipa do Frankfurt por 5-1. O que é que eu posso falar aqui? Um bocadinho à imagem do jogo do Manchester United com o Brighton. Ambas marcam 1,53. A equipa do Brentford é uma equipa que faz golos, joga em casa. Parece-me interessante. Se calhar contra um Arsenal, por exemplo, já tinha mais dúvidas, mas o Liverpool é uma equipa mais frágil defensivamente esta temporada. Portanto, ambas marcam 1,53. Over 2,5, 1,55. E o gol em ambas as partes. 1.50, sem inventar muito, mercados semelhantes ao que fizemos no jogo do Manchester, mas parecem-me os mais coerentes. Depois arrancamos para o Tugão, o último jogo do dia para nós. Temos um Benfica Arouca no Estádio da Luz. Temos um Benfica... Espera aí, deixa-me ir aqui à tabela classificativa. Benfica em terceiro classificado com 13 golos e 4 golos feridos em 8 jogos. E temos um Arouca muito kamikaze. É a segunda pior defesa do campeonato, com 19 golos feridos e 10 golos marcados. Temos um Benfica que já não vence há 3 jogos e perdeu contra a equipa do Newcastle na passada terça-feira por 3-0, empatou com o Porto no Dragão e perdeu no Chelsea por 1-0 e vinha de uma vitória e de um empate contra Gil e Rio Ave. O Arouca já não vence, nos últimos 5 jogos não venceu 4, empatou com o Famalicão em casa, levou 4 em casa contra a equipa do Futebol Clube do Porto, com mais um jogador na segunda parte, e mais um. Venceu a equipa do Nacional fora de portas, mas depois perdeu com o Casa Pia e empatou em casa do Vitória. Portanto, para mim, o Arouca é uma equipa muito incógnita esta temporada. A equipa do Benfica recebe o Arouca e, sinceramente, aqui é verdade. A equipa do Benfica também não está a jogar grande merda, não convence praticamente ninguém, mas olhar para o modo do Benfica na Luz, a jogar contra um Arouca que é das piores defesas do campeonato, uma equipa muito inconstante, com o Benfica, apesar de dar uma resposta depois de 3 jogos seguidos sem vencer. Benfica para marcar nas duas partes a 1.65, parece-me sinceramente interessante. Já foi tempos em que eu trabalhava cantos do Benfica na primeira parte, mas para agora já não o vou fazer, apesar de terem tido 6, acho eu, cantos na primeira parte contra o Newcastle, já não me convence assim tanto. Portanto, aqui, somente o mercado Benfica para marcar nas duas partes a 1.53. Eu, sinceramente, o Benfica para vencer as duas partes, eu não gosto tanto porque a equipa do Arouca ainda conseguiu fazer uns gols interessantes. Vou deixar um bocadinho de parte aí, mas Benfica para marcar nas duas partes a 1.65 parece-me ser uma boa oportunidade. Maltinha, muito obrigado quem esteve aí até ao finalzinho deste Bom Dia Boas Apostas. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso a crescer. Bet7 ao sábado tem um bónus depositam 50 euros e recebem 100 free spins na Gate of Olympus. Quem gostar disso, aproveita o bónus com o código BigMac. Os links estão em aeromigmac.com, tanto da Bet7 como o do MyBest. Entrem no Telegram, entrem no Discord, entrem nas plataformas todas para seguirem o nosso trabalho. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado e que sábado seja um bom dia com boas apostas.